Sou adorador e fominha, eu gosto de falar de Jesus. Se tivesse um título, pode chamar o Cristiano de fominha de palavra, que eu gosto de falar do amor de Cristo. Irmãos, a palavra que Deus me deu é a mesma palavra que eu ministrei quarta-feira passada, lá próximo de casa, né? Na igreja do Pastor Paixão, que eles falam. Próximo de onde eu tenho agora, lá no Bonanza. Eu falei Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o texto da minha conversão. Eu me converti ouvindo a palavra de Ezequiel 37. Vou fazer uma oração. E eu tomo posse da palavra que saiu da boca do pastor. Vocês prestaram atenção? Vocês pregou o mês todo e vai continuar. Eu tomo posse dessa palavra. Porque se tem uma coisa que eu quero é falar do que Deus me deu para onde eu for, a tempo e fora de tempo. Se vocês já puderem abrir em Ezequiel 37, eu vou fazer uma oração e vamos juntos, irmãos. Cadê a caixinha? Eu estava lá fora. Senhor Deus, eu abençoo essas caixas de oração. Senhor Deus, eu abençoo essas caixas de oração. Pai, aqui tem pedidos, aqui tem propósitos, Pai. Pai, eu peço que o Senhor derrame a unção do Senhor. Eu não sei o que as pessoas estão pedindo com os propósitos, eu não sei quais são os pedidos de oração que tem aqui, Pai. Mas eu sei que nós servimos um Deus vivo. E esse mesmo Deus vivo traz à existência as coisas que não existem pelo poder do haja. Então que haja um milagre do Senhor aqui sobre essas caixas. Senhor Deus santo e glorificado, Deus. Ó Pai, aqui sou eu, Pai, um cristiano, Pai. Ó Pai, que eu não venha falar nada de mim, tudo do Senhor, porque, ó Pai, eu tenho um princípio na minha vida que convém que o Senhor cresça e que eu venha diminuir, Pai. Que eu não venha falar nada de mim. Ó Pai, mas eu peço que eu seja nessa noite um instrumento do Senhor, Pai. Que eu seja um canal do Senhor para falar, Pai, para o seu povo, para falar para a sua igreja, para falar, Pai, do seu amor, do amor do Senhor, Pai. Ô Pai, eu estava ali fora conversando com a missionária, Pai. Enquanto eu estava conversando com a missionária Eliane ali, o Senhor falou no meu coração que quando o profeta entrou naquela caverna, o Senhor tratou com ele pessoalmente, ali que ele estava entrando em princípio de depressão por ser ameaçado por Jezabel, e o Senhor tratou com ele pessoalmente, porque o Senhor precisava tratar com ele. Mas o que nós estávamos falando lá fora, Pai, é quando o Senhor falou com ele, que existiam 7.000 que não tinham se curvado para Baal, que poderia fazer melhor do que ele. Ó Pai, então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, use-nos aqui, Pai, porque eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que são melhores do que eu pregando, que tem muito mais unção, Pai. Então eu peço que o Senhor me capacite, também capacite quem está ouvindo. Amém, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, Ezequiel 37. Aleluia, olha, saiu aí um propósito de dízimo, hein, irmãos? Eita glória! Aleluia. Nós vamos ler Ezequiel 37. Ezequiel é um texto, irmãos, é um texto do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos. O Espírito Santo levou Ezequiel em espírito, ele não estava em corpo. Levou Ezequiel em um vale que tinha ossos sequíssimos. A palavra fala que tinha um vale que tinha ossos que estavam até brancos, de tanto ficar ao sol. O profeta Ezequiel, ele foi em espírito por quê? Porque um profeta separado do Senhor no Velho Testamento, eles não pisavam em locais impuros, onde tem cemitério. E vocês pegam a base de Sansão. Sansão, ele começou a perder o seu ministério quando ele matou o leão, e dias depois ele passou para ver como que estava o leão que ele matou, e ele chegou e tinha um favo de mel, e ele tocou naquele cadáver. Quando nós vemos isso, profetas, eles não pisam no lugar impuro. Profetas, tinha alguns que não passavam gilete na cabeça, então eram homens separados. Então por isso Ezequiel nunca teria ido pessoalmente em carne e osso nesse vale de ossos secos. Teve vezes que Deus levou Ezequiel para profetizar no beira de águas. Dessa vez, Deus levou Ezequiel em espírito no meio de um vale de ossos secos. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. E ali, o nosso Senhor começou a falar com Ezequiel. O tema da minha mensagem é: profetiza, filho do homem. Amém? Ezequiel 37. Veio sobre mim
a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse esses ossos secos: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Olha que tremendo, meu Deus. Olha que tremendo, meu Deus. Olha que tremendo, meus irmãos. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu farei entrar em vós espíritos e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. 7. Então profetizei, Ezequiel dizendo, então profetizei como me deu ordem, como o Senhor tinha mandado Ezequiel fazer, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Olha que lindo, meus irmãos. E eis que se fez um rebuliço, e o osso se juntava cada osso no seu osso. Olhei, versículo 8, olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito e sopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Agora Ezequiel, versículo 10, dizendo: e profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, vieram e puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia! Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor Deus, a palavra do Senhor foi linda, Pai. Deus maravilhoso, a palavra do Senhor foi linda, Deus. A palavra que é a verdade, a palavra, Pai, que é como uma lâmina que ela tem corte dos dois lados, tanto indo quanto voltando. Assim é o Senhor. Aleluia. Senhor Deus, o Senhor é perfeito. Irmãos, minha mensagem ela tem 3 pontos. Meu primeiro ponto é: profetiza. Uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos: os irmãos têm profetizado? Como assim, Cristiano? Nós temos um entendimento. Quando nós estávamos fazendo seminário lá em cima, na casa de oração, nós aprendemos com o nosso pastor que tudo aquilo que é concordado, nós aprendemos também com o pastor Evânio, que a gente não fala mais que está ligado. Ligação é outra religião que acostuma ligar as coisas. Nós não, nós concordamos. Pastor Evânio ensinando para a gente ali a palavra do Senhor, nós aprendemos que tudo que nós concordamos aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, será concordado no céu. E dessa forma, nós entendemos. A pergunta que eu faço para os irmãos, eu já inicio perguntando: vocês têm profetizado? Muitas das vezes, não acontece milagre porque nós não abrimos a boca. Porque também está escrito que a bênção e a maldição estão no poder da palavra. Quantas das vezes nós, quando estávamos no mundo, temos histórias, ou até mesmo já aconteceu com a gente, de que um rapaz, vamos imaginar, vamos conjecturar, uma cena de um rapaz muito atribulado, passando de bicicleta ou de moto, cabritando, fazendo uma zoada na sua rua. E chega lá na frente e você fala: ai, daqui a pouco cai. Quem já viu isso acontecer? Olha a velocidade que esse cara passou o carro, daqui a pouco bate. Pô! Coincidência? Não existe coincidência. A palavra de Deus fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Mas Deus nos levantou para profetizar em seu nome. Ao ponto de vista humano, irmãos, é impossível ossos secos tornar a ter vida.
Aos meus olhos, aos nossos olhos, é impossível aquele vale de ossos secos tornar a ter vida. Muitas das vezes, nós estamos em casa ali, você come um frango com quiabo gostoso, e às vezes você não tem, com esse friozinho que tá, você não tem um animalzinho em casa, um cachorro para você dar um ossinho. Você joga ali no quintal ali, ele fica ali no sol. Vocês já viram como é que ele fica seco, estuicado? Se você apertar ele, ele vira um farelo. Imagina aquele vale de ossos secos que está escrito que estavam até brancos de ficar no sol. E Deus perguntou para Ezequiel, porventura esses ossos podem tornar a ter vida? E eu acho lindo que Ezequiel falou com Deus assim: Deus, o Senhor sabe. Meus irmãos, todo o conhecimento está em Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo que nós vamos pensar, tudo que nós vamos fazer, mas Ele precisa que profetizamos. Por que profetizar? Porque também, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que está escrito: confessai os seus pecados uns aos outros para que sejais livres. A minha primeira pergunta do meu primeiro ponto é essa: vocês têm profetizado? Porque nós temos que profetizar, meus irmãos. Como o presbítero Eduardo prega lá em cima na igreja, nós que estamos aqui nessa noite, muitos de nós que estamos aqui, nós somos fruto de oração de pessoas que nós nem conhecemos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Muitas das vezes, quando a pessoa descobre que você é cristão, ele fala: você ora para o meu sobrinho que está assim, assim, assim. Essa pessoa, talvez você não vai conhecer nunca, mas você orou para uma pessoa que você nem conhece. E você acha que se você tira o seu tempo para orar para uma pessoa que você não conhece, e quando você ora de todo o coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, você acha que Jesus Cristo não escuta? Porque é muito fácil orar para minha mãe, para os meus irmãos, para um ente querido, mas orar e profetizar para pessoas que eu nunca vi, é isso que eu digo, irmãos. Nós que estamos aqui, muitas das vezes nós somos fruto de oração de pessoas que nós nem conhecemos. Eu lembro uma vez que o presbítero Eduardo abriu no culto, ele falou assim: Deus, eu lembro quando o Senhor me levou a orar para as pessoas aqui dessa rua B. Deus, alcança esse povo. E eu estava com som alto na rua. Eu era uma pessoa que odiava a igreja, e aquela oração já estava chegando na minha casa, já estava sendo profetizado na igreja sobre a minha vida, sem mesmo eu conhecer o Senhor. Então esse é o meu primeiro ponto, meus irmãos. Nós temos que profetizar a tempo e fora de tempo. Nós temos que ser boca de Deus aqui na terra, porque pessoas para falar coisas ruins aí fora está cheio. Deus nos chamou para profetizar, para enxergar o sobrenatural onde ninguém enxerga. Eu creio sim. Eu falei uma vez em casa com a minha esposa, falei assim: filha, você já viu o ministério do presbítero Pedro? Não é porque ele está aqui em Maniceia não. Aonde ele mora, uma igreja do lado do muro dele. E a igreja cresce, e vem almas, e vem pessoas. Vocês já pararam para pensar que Deus usa o presbítero Pedro para a noiva dele habitar ao lado da casa dele? Glória a Deus! Olha que ministério, meus irmãos! Aleluia! Aonde esse homem coloca, onde esse homem fura um poço, sai água, no outro dia o inimigo tenta tampar o poço e Deus fala: fura ali de novo. Ele vai lá e fura e sai água de novo. Oi, irmãos, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Ele nos chama para profetizar. Eu profetizo que essa igreja vai ficar pequena, de tantas pessoas que vão entrar aqui, e de tantas almas que serão salvas neste lugar. Eu profetizo que aqui vai ser maior o grupo de louvor do que na igreja Casa de Oração do Bonanza, que tem 40 membros, que aqui vinha ter 120 membros do grupo de louvor, que a pessoa venha ministrar um dia no mês e não ter vaga mais de tanta gente.
Porque Deus, Ele quer que a gente profetize em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem abrir em Gênesis capítulo 1. Porque quando nós vimos a palavra de Deus, nós vamos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é viva. Quando nós vimos que o Espírito levou Ezequiel, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que levou Ezequiel ali naquele vale de ossos secos e começou a perguntar: porventura, Ezequiel, esses ossos podem tornar a ter vida? E ele falou: o Senhor sabe, e todo conhecimento está em Jesus, porque Ele sabe. Uma vez, quando eu estava na minha antiga profissão, que eu mexia na área da beleza, aí eu mexia com mulheres. Terminava de escovar um cabelo ali, cortava. A pessoa chegava: nossa, eu gostei tanto do cabelo, o seu trabalho ficou bom. E eu pensava: imagina Jesus cortando um cabelo, então. Imagina Jesus escovando um cabelo. Faz Jesus faz isso não. Que não, meus irmãos, todo conhecimento, toda a vida está tudo nele. Imagina Jesus assentando um tijolo. Todo conhecimento está nele. Ele só nos empresta os dons que é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele, o que fez, nada seria feito. E eu quero mostrar para os irmãos que é Jesus que é a pedra angular, que é Jesus que é tudo. Ele é o alicerce, Ele é tudo dessa construção que é a salvação. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e amanhã primeiro dia. João capítulo 1. Vocês podem ir lá, irmãos? Presta atenção, meus irmãos. João capítulo 1 começa no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, quer ver Jesus mais uma vez? Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos que se temos que profetizar em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de tudo. Olha que lindo! A quem nos constituiu herdeiro de tudo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Deus falou com Ezequiel: porventura esses ossos podem tornar a ter vida? Ezequiel jogou de volta para Jesus: o Senhor sabe. Ele falou: então faz uma coisa, Ezequiel, em meu nome profetiza. Deus quer que você profetize em nome dele em causas que são impossíveis para o homem, mas para Deus são possíveis, meus irmãos, porque Ele é o alicerce de nossas vidas. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Vocês podem dar glória a Deus, irmãos? Ele é perfeito em tudo que nos... Tudo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra é essa: bendito seja o nome do Senhor. O meu segundo ponto é acreditar quando Deus manda. Irmãos, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos pó, nós somos falhos. Muitas das vezes Deus levanta uma profecia na sua vida e você, aleluia, saiu para fora da igreja
o inimigo começa: será? 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 E nós começamos a titubear. Quantos de nós Deus já não prometeu? Você vai voar, você vai ministrar para nações, você vai cantar para nações, você vai fazer isso aqui, e a pessoa fala amém. Fala isso comigo para você ver. Eu aprendi com o meu irmão, o Teco está aqui. Ô irmãos, eu dou os glórias a Deus arrastado e gritado mesmo, porque se ninguém tomar posse da bênção que está sendo declarada, eu tomo. Esses dias o pastor Evandro está abrindo os cultos e profetizando sobre a igreja, unção financeira, unção de cura, e eu entro no mistério porque eu tomo posse. Se ninguém quer, me dá, Deus. Eu acredito nas promessas do Senhor. Esse é o meu segundo ponto. Eu tomo posse, eu acredito. Como Ezequiel, ele não duvidou e falou: Deus, o Senhor sabe. E quando Deus viu o coração dele, que ele estava crendo, Deus falou: então agora em meu nome, pode profetizar que os ossos vão se juntar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Deus, aleluia. Posso contar, Samuel do Monte? Há 7 anos atrás, pedi, irmãos. Há 7 anos atrás, mais ou menos? Tem mais. 7 anos. 7 anos atrás, nós separamos um grupo e nós começamos a subir no monte para orar. Não tinha galera que está na igreja hoje nessa manhã, eram poucas pessoas. E nós servimos, e orando, e orando, e orando, e orando. E tinha um rapaz de um ministério que subia com a gente, bem suave. E eu estava no monte orando, e aquele mistério todo, e Deus começou a me dar revelações em cima do monte, meus irmãos. E começou a me mostrar o sobrenatural dele. E foi me mostrando aquele sobrenatural dele, e de repente ele falou comigo assim: toca nesse rapaz que está com vocês. Eu falei: ô Deus, faço não. Vou ficar por amor no cara, Deus, o cara vai achar que eu... Porque eu nunca gostei, irmãos, diante de Deus. Toca no braço dele aí, fala que eu tô, e fala o que você está vendo. Eu falo: Deus, não faço não, só. Eu estou mandando. Eu toquei nele, igual eu vou tocar no Juan aqui, ó. Tomei um choque, meus irmãos. E falei com ele: cara, sua mão está pegando fogo. Esse rapaz aí começou a dar glória a Deus, fazia assim com a mão. O braço dele daqui pra cá era uma labareda de fogo desse tamanho. E eu enxergando, eu falei: mano, e Deus está mandando eu te falar que tem uma janela no céu aberta, ela está abrindo em cima da sua cabeça. Tô achando que Deus está te dando você dinheiro. Ô glória! E naquele momento, Deus me levou a falar com o pastor Samuel, né, pastor? Deus me falou para eu falar com o irmão lá. Eu falei com o irmão: seu irmão, deixa eu te falar. Eu estou vendo uma cobra preta enrolando numa cama box, cara, assim, assim, assim. Ele falou assim: é de Deus. Que é a segunda vez. Eu falei com ele: e tem mais. Aí já é o que o pastor Evandro ensina a gente. O seu leito é sagrado. Sabe quem entra no seu quarto? Você e sua esposa. Só! E mais ninguém. Falei: cara, entrou uma moça e sentou na sua cama e passou a mão só assim, ó. E Deus manda te falar. Ele falou: não, mano, tá quebrando, então amém. Mas é isso que eu ouvi falar. Naquele dia, Deus me mostrou Samuel não como está hoje, mas ele me mostrou que tinha grandes coisas na vida de Samuel. Mas grandes. E tem coisa que eu vi que eu nunca falei, que eu estou experimentando e eu vou contar para os irmãos. Aí Deus me falou, eu falei com o Jackson estava com a gente também. Falei: Jackson, foi o Jackson, Deus quer derramar também. E na hora que eu olhei para Teteu, o evangelista Mateus, pequenininho, né? Ele não usava óculos. Na hora que eu olhei para ele estava num púlpito de acrílico. Com um óculos assim, ele empurrava o óculos e punha no rosto e olhava e falava: igreja, abre a Bíblia em tal lugar. Deus me mostrou o futuro, meus irmãos. Mas aonde que eu quero chegar? Eu acho que se eu não tivesse acreditado, eu nem estaria aqui hoje, meus irmãos. Então esse é o meu segundo ponto. Nós temos que acreditar quando Deus faz a promessa na sua vida. Porque Deus, Ele não quer que nenhuma folha caia dessa árvore de nossas vidas sem o consentimento dEle.
Amém. Porque também está escrito na palavra de Deus que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, são 11.000 pessoas caindo, tá? E tu não serás atingido. O que nós entendemos dessa palavra? Fica na posição onde Deus te chamou. Amém. Primeiro profetizando e também crendo nas promessas do Senhor na sua vida. Porque também está escrito na palavra de Deus: eu sei bem os pensamentos que eu tenho de ti, diz o Senhor. Pensamentos de bênção, pensamentos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Deus tem um propósito maravilhoso na vida de cada um. Cristiano, o mundo é cheio de pessoas, mas nem todo mundo está preparado para ficar na posição. Nem todo mundo está preparado para ficar na posição. Tinham 12 homens num bar, 12 homens que estavam andando com o mestre, 12 homens que estavam vendo cura, 12 homens que estavam vendo milagres. Quando o mar começou a ficar revolto, eles correram para o mestre, mas não era para correr para o mestre. Eles já eram homens que já estavam começando a experimentar a fé de uma forma sobrenatural. Era para eles profetizar. Jesus teve que acordar e subir e falar: pô, gente, vocês são descrentes demais. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo um momento da graça. Com essa história que aconteceu lá, ela é para nos capacitar. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, ficar na posição que eu te mandei. O meu terceiro ponto, agora eu vou ser bem rápido. Meu terceiro ponto: temos que profetizar para receber. Nós temos que profetizar e profetizar para receber. Deus sabe tudo o que os irmãos estão pensando, mas Ele quer uma posição. Ele quer que a gente tome a posição. Como assim, Cristiano? O povo estava com fome e sedento da palavra e de fome. 5.000 homens. E eles chegaram e falaram: mestre, dispersa esse povo. E Jesus falou assim: alimenta eles. O que eles falaram com Jesus? O que eles falaram com o nosso Cristo? Mestre, 5.000 homens, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo mostrou. Ele profetizou, ele orou e fez uma multiplicação que não teve explicação e ainda sobrou. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que os irmãos que estejam aqui não tomem emprestado, abençoe. Você vai ter tanta abastança que você não vai tomar emprestado, você vai abençoar. Amém. O Jairo entrou para a igreja ex-viciado. Como que ele está hoje? Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas desse mundo, as loucuras, para envergonhar os sábios. Porque também está escrito na palavra de Deus: quando Deus olha uma pessoa que se exalta demais, Deus, Ele ama abater esses soberbos. Deus, Ele quer pessoas na posição para Ele usar como vaso dEle. É Ele quem exalta e é Ele quem abate. Mas eu vim dizer para os irmãos a mesma palavra de novo: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos que profetizar a tempo e fora de tempo. Quando eu estava novo convertido, nós temos que saber profetizar. E eu venho falar com os irmãos. Nós que estamos aqui nessa noite, nós temos pastor. Eu falo que eu tenho 2 pastores. Eu não me desligo de Samuel. Eu tenho 2 pastores. É um privilégio que nós temos, irmãos. Nós temos 2 pastores abençoados.
Nós temos que tomar muito cuidado também com profecias. Porque quando é de Deus, testifica. Pode não ser agora, mas daqui 5 anos essa promessa ela tem que cumprir, porque ela é de Deus. E o novo convertido, meus irmãos. E os irmãos sabem o que é um novo convertido, né? Se alguém como o presbítero Pedro fala, eu falo muito presbítero Pedro, que eu amo o presbítero, né? E nós temos muita história junto, muita. O presbítero Pedro era o único crente de um bairro, já pararam para pensar nisso? O único crente de um bairro que tinha sido espírita para tudo quanto é lugar, que manifestava demônio, só dava bom dia para a pessoa e pegava demônio. Ele era o único crente em Manicé, imagina? Que luta! Como diz o presbítero Pedro, olha para mim, meus irmãos. Ora para mim também. Eu novo convertido, aonde tem uma pregação, uma imposição de mão, ele está doido querendo. E como o presbítero Pedro fala, onde que o novo convertido, se chegar perto dele e falar assim, nós tem lá no cemitério agora ressuscitar uns mortos, ele, bora lá. Sabe nada de Deus. Chegar lá e vai apanhar. Ai, eu não vou lembrar o versículo agora, mas está escrito na palavra de Deus, que o cara chegou e falou assim, eu te esconjuro, pelo Deus de Paulo, o demônio deu nele um couro. O novo convertido é isso, ele não tem base, ele não entende que profetiza em Cristo Jesus, mas também o novo convertido, qualquer imposição de mão ele está aceitando, porque está escrito na palavra de Deus que quando Jesus vier, ele fala que tem falsos ensinamentos, ele fala que quando ele vier, tem muitos que dirão assim, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, e fala, apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Vou acelerar agora, irmãos. Fui numa mulher sem pedir o meu pastor, dom de revelação. Cheguei lá, Meg não foi. Parei de frente para essa mulher. No final ela orou para mim, pôs a mão na minha cabeça, no meu ombro, e o diabo me ganhou, porque em vez dele falar comigo, ele falou da minha esposa. Esperto, né? Estrategista. Falou de quem eu amo. E eu chorei, na hora que eu chorei, me ganhou terreno. Ele falou assim, Deus quer te entregar, olha, escuta isso, irmãos. Eu passei 2 anos preso, cativo. Os irmãos vão saber quando que foi. Ela fez uma imposição de mão e falou comigo assim, irmão, Deus quer te entregar coisas grandes, irmão. E eu lá. Ela foi e falou comigo assim, Deus ele quer te entregar, mas o único problema com Deus, Deus tem problema, irmãos. Eu novo convertido, se fosse na hora eu falava, para trás de mim, Satanás. Mas na hora eu falando amém, como amém. Ela foi, Deus ele tem um problema. Ele quer te entregar uma coisa muito grande, meus irmãos, olha só. Só que tem que ter um problema muito grande. Ele quer te dar, mas quando ele te dá, ele quer que você se torne Davi. Mas você tem um espírito de Saul, eu vou orar. Oi, irmãos, e fez uma imposição de mão sobre a minha vida. Sabe o que ela fez, meus irmãos? Eu não tenho o meu espírito, o fôlego de vida que Deus me deu, que não é minha alma. Os irmãos entendem que é assim? O fôlego de vida nos foi dado, a junção entre barro, o fôlego de vida de Deus e o mistério, aquela mão de Deus fazendo, e o soprar criou um ser indestrutível que é a alma. Nós temos espírito, alma e corpo dentro de nós. Naquele momento ela fez uma imposição de mão, ela colocou 2 demônios na minha vida. Os irmãos vão lembrar, tinha semana que eu era Davi. Tinha semana que eu dava glória a Deus e o Cristiano vão olhar e falar amém, estamos juntos. Tinha semana que eu não olhava na cara dos irmãos, eu estava querendo passar a espada de crente. Deus levantou uma irmã dentro da casa dela e falou com ela, a partir de hoje você vai orar pela vida do Cristiano. E eu não sabia. Ela orou 2 anos por mim, irmãos. Imagina uma pessoa 2 anos ininterruptos orar pela sua vida e pedindo Deus para ter misericórdia
misericórdia da sua vida. Um dia eu estou em casa, ela chegou e falou comigo: eu já estou sabendo que você está uma bênção. Falei com ela: minha irmã, não estou não, eu estou lutando para ser. Ela falou assim: Cristiano, você está. Minha oração terminou semana passada. E Deus falou para eu vir aqui te falar que você está liberto. Esse é o cristiano verdadeiro que quando entrou na igreja, irmãos, muito cuidado com profecia que não sai do seu pastor. O anjo da igreja é Samuel. E o anjo da igreja que vir falar vai ser o que o Samuel convidar, porque a folha seca que é levada pelo vento. Não, não, não. Nós temos que ter raiz. Amém. A casa de oração é um ministério conhecido por palavra. Nós somos pentecostal, mas nós comemos Bíblia. Amém. O nosso líder é quem fala: aqui eu libero, pode pregar. Vou contar para os irmãos uma última, para me agradecer a oportunidade. Os irmãos estão entendendo que tem que profetizar. Amém. Que tem que declarar e tem que profetizar mesmo. Amém. E que não tem que aceitar qualquer imposição de mão, porque os nossos líderes estão aqui, ó. É esses líderes com o som na mão, vocês podem pular e gritar. Eita, glória a Deus! Meu Deus! Eita, glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Na hora que eu terminar aqui, eu não sei quem é, não imagino, não sei de que lado da igreja que está. Vem no pastor Samuel e pede. Aleluia. Você vai pedir para ele fazer uma unção na sua vida para quebrar palavras de maldição que foi lançado por algum parente. E também foi feita uma imposição de mão, você virou de costas e saiu andando. Não sei quem é, mas vem aqui que Deus quer quebrar nessa noite. Os irmãos estão entendendo? O seu líder está aqui. O meu líder está aqui. Quando Deus chama, Ele capacita. Porventura, sai alguma coisa de Nazaré? Achamos o Messias. O quê? De onde que ele é? É de Jerusalém. Não, só. Porventura sai alguma coisa boa? Vai embora, Samuel, vai embora. As pessoas vão levantar contenda. A igreja lá embaixo foi muito fácil levantar o filho do pastor. Foi não, é mais difícil levantar o filho do que o de fora. É muito mais difícil levantar os de casa. E Samuel precisa de líderes que o apoiem, sabe por quê? Quando a pessoa levantar contenda, sabe o que você fala com ela? Vem e vê. A igreja lá tem seus líderes, é mesmo? Vem e vê a bênção que essa igreja está, meus irmãos. Glória a Deus. No dia que eu ministrei aqui, que eu estava cantando louvor, adorando, eu olhei e falei: meu Deus, toda vez que eu vim tem gente nova, glória a Deus. Vem e vê. Deus está querendo que você profetiza, porque essa obra, ela está começando a deslanchar e vai mais para o louvor da glória de Deus. Mas a obra de Deus precisa de homens e de mulheres capacitados, que são vocês. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome